Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo, e hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre Outubro de Neil Degrasse, tá certo? Tinha avisado, tá certo? Sobre a olhadinha aqui, foi no Facebook do canal que eu tinha lendo esse livro, não estava em andamento ainda, tá certo? Isso foi num domingo, tá certo? Eu avisaria que ia postar hoje mesmo. Bom, temos algumas coisinhas para discutir sobre esse livro, principalmente a importância dele, tá bom? Foi uma coisa bem interessante, porque é o seguinte, eu tenho me deparado com No Mar Veremos, de Neil Degrasse em si, tá certo? E tem resenha aqui no canal. O Nasce em Volta do Meu Canto, tá bom? Que também tem resenha aqui no canal, que foi uma das resenhas de poesia que eu mais gostei de fazer. E o Outubro em si, foi um livro assim, que eu via como o menos importante do autor. Aí eu fui atrás, tá certo, dos textos de apoio, tá bom? Nesse livro que tem muito texto de apoio aqui, tá certo? De outros autores também, de outros jornalistas ali também, que conhecem Neil Degrasse, tá bom? Então eles falam aqui da importância desse livro. Aí eu achei interessante por causa da década em si, em que esse livro situa-se. Fui atrás da década também, que é 1970 a 1000. Ele foi publicado em si, o lançamento dele foi em 1975, tá bom? E aí eu pesquisei os acontecimentos de 1970, tá certo? E aí eu entendi porque a importância desse livro aqui, tá bom? A gente vai iniciar dizendo logo que esse livro aqui contém 83 poesias, pelo menos é o que eu peguei, é o que eu fiz a contagem aqui. Bom, as ilustrações desse livro também é interessante, tá bom? Quando você vai lendo aqui as poesias em partes, tá bom? Em capítulo, você percebe que elas são interligadas em si pelas essas ilustrações fantásticas feitas em si pelo Leviton. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, me corrija no comentário. Ou é Leviton ou é Leviton, eu não sei pronunciar esse nome, não dá. Bom, aqui tem algumas coisinhas, tem algumas imagens. Esse são aquele tipo de imagem, ilustrações que dá pra você pegar um lápis de cor e sair pintando tudo, tá bom? Mas em si, a importância desse livro é a seguinte, gente. Esse livro foi escrito, tá bom, numa década onde se passa em si a ditadura militar. Não exatamente a ditadura, mas numa década de militares em si. Quando a gente fala de política, né, nessa década em si, a gente se depara em si com essas manifestações feitas em rua. Então esse livro, gente, a importância dele está mais na habitação em que ele foi escrito, tá bom? Na época em que ele foi escrito, na época em que algumas poesias foram vendidas e também na época em que esse livro foi lançado. Então a importância mesmo desse livro está na situação que rodeia ele. Eu achei isso bem fantástico aqui em certo ponto. Então também nos textos de apoio desse livro a gente percebe em si, por exemplo, que tem alguns autores aqui que entendem o Outubro e outras poesias de Neil Degrasse como aquela poesia que ele passa em si o que está falando, mas ele não passa fácil aquilo. Até o leitor em si ele vai buscar o sentido daquilo, né? O significado daquilo mesmo, né? Ele é como só se ele escrevesse ali a metade de um desenho e a outra metade a gente completasse. Então esse livro aqui é aquele tipo de livro mediano, sabe? Onde a gente se depara com as poesias, mas a gente precisa se inteirar a elas, entende? A gente precisa se completar a elas em si. Eu achei isso fantástico também. Outra coisa também que eu percebi aqui, tá certo? Logo nesse capítulozinho aqui, eu não sei se é capítulo, mas eu vou dizer assim, tá bom? A Longa Vida de um Livro, tá bom? O Juarez Fonseca, tá bom? Nesse capítulozinho. Ele fala que nem em si vendia, tá bom? As poesias desse livro ali num cordão, numa corda, algo do tipo, tá bom? Ele colocava ali, né? Ele pendurava ali, tá bom? Ele acabava vendendo ali para as pessoas e tinha, digamos que um certo medo ali das pessoas em si. As pessoas não, os militares em si acabavam vendo aquelas poesias em si, mas não de ver ela e pegar nela em si, mas de ler o que estava escrito nela, né? Porque a gente está falando de um livro que serviu também como um manifesto geracional, tá bom? Mas assim, tá falando de um livro onde se passa essas manifestações, né? A gente tem vários exemplos dessas manifestações aí, né? Aquela manifestação de expressão de liberdade naquela época, muitas manifestações mesmo naquela época. Então, digamos que tinha medo disso, né? Dos militares pegar ali a poesia e ler e do que realmente se tratava, né? Se tratava, aliás. Ele dá aqui alguns exemplos de algumas poesias também que falam disso, né? Falam da política em si. Eu achei isso fantástico também. Outra coisa também que eu percebi aqui, lendo esse livro em si, gente, foi uma frase aqui, deixa eu ver se é essa daqui, tá bom?
mas deve ser, tá bom? Uma vida interessante. Um livro de estreia tão vigoroso, tão marcante, que mesmo sendo uma espécie de manifesto geracional, atravessou incólume o íntegro esses 40 anos, né? Então a gente percebe isso, a importância de outubro, né? Aí veja só essa frasezinha também de Juarez Fonseca aqui, tá bom? Olha só, são versos escritos entre os 20 e os 28 anos. Se pensasse em reescrevê-los agora, arrisco dizer que Ney não alcançaria tal maturidade poética, porque são versos definitivos, com a verdade insubstituível. Então a gente percebe assim, a verdade desse mesmo ali, né? A verdade em que as poesias dessa época se passavam, né? Então não adianta se pensar em reescrever essas poesias agora mesmo, né? Porque o momento em que Ney em si escreveu a poesia naquela época mesmo, em 1970, por essa década, assim, aquele foi um momento de manifesto em si. Então esse momento foi importante aqui para essa poesia. Então por isso que ela é tão rica em acontecimentos aqui, né? E a gente sabe que esse livro também aqui foi reunido algumas poesias, né? Não em si todas as poesias de Ney. Foram realmente só algumas que ele acabou pegando ali, né? Eu sei que ele escreve muita poesia mesmo. Achei isso fantástico também. Aí em seguida a gente vai acompanhar alguns outros textos de apoio também, tá bom? É um livro muito rico nisso, gente. Outra coisa também, tá bom? Vendo aqui as minhas anotações, a minha resenha aqui, que eu anoto sempre aqui no meu caderno, que fica na minha perna, tá certo? Esse livro aqui, ele também tem alguns textos, tá bom? De Caio Fernando Abreu, falando do livro em si, né? Dele em si, escrevendo ali. E quando a gente pensa em Caio Fernando Abreu, que é um dos maiores autores brasileiros também, esse livro ele foi publicado, gente, em 1975, aliás, lançado em 1975, ou seja, o mesmo ano em que o autor Érico Veríssimo, que é um dos maiores também autores brasileiros, morreu. Então, talvez a ambientação desse livro é muito rica, gente, mesmo. A questão que algumas poesias desse livro aqui foram, tá certo, canções de alguns cantores aí importantes para o Brasil, tá bom? Eu vou tentar dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem que cantores foram esses, tá bom? Aqui a gente vai ter, por exemplo, o Cláudio Lefton, tá bom? Que eu dei uma olhadinha também no histórico dele, Wikipédia, encontrei algumas canções dele, bem interessantes, aliás. A gente vai ter, eu não sei pronunciar esse nome, não adianta, Will Mush, provavelmente falei errado. Bebeto Alves em si, Carlinhos, eu não conheço nem esses cantores, nem citar, tá bom? Mas eu vou deixar alguns clipes dessas músicas lá embaixo na descrição do vídeo para você dar uma olhada melhor, tá bom? De todos esses daqui eu só conheço só um mesmo, tá bom? Que é o Cláudio Lefton mesmo. Agora os outros eu não conheço não. Bom, então assim a gente percebe a ambientação em que esse livro se passa, que é importante, tá bom? Decore isso aí na sua cabeça, tá bom? Além disso, tá bom, gente? Além das ilustrações desse livro ser interessante, tá bom? É uma poesia aqui desse livro, né? Que foi o título do livro Nau Sem Volta do Meu Canto, que tem resenha aqui do canal, aliás, lembrando que o link vai estar lá embaixo. A poesia Nau Sem Volta do Meu Canto, tá bom? Que tem outro título aqui, está aqui nesse livro. E agora eu entendi porque se chama Nau Sem Volta do Meu Canto, lendo a poesia inteira. Achei isso bem interessante. Outra coisa também é que esse livro foi publicado em 1975. Ou seja, essa época também foi importante aqui para o Brasil em si, na política e também nos manifestos e também na crise do petróleo em si, tá bom? Por que a crise do petróleo? Eu não sei exatamente se tem aqui algumas poesias de Ney que baseiam-se nisso, mas quando a gente pensa na época de 1970 e na década, a gente vai se deparar assim com a crise do petróleo ali, que envolvia em si os Estados Unidos, o Brasil, eu não sei se o Chile também, a Suécia, provavelmente esses países assim. O Reino Unido também, ok? Então, para quem estudou história e se deparou com a época de 1970, né, com a década de 1970, vai lembrar muito bem dessa crise do petróleo. Tá vendo aqui, tá certo, gente? Os meus textos, tá bom? Eu me deparei também nessa época, o que aconteceu também a humanidade progressiva, né? Que foi um período também da humanidade progressiva. Fiquei curioso sobre isso, eu vou dar uma olhada depois. Bom, então vocês perceberam a importância de outubro, tá bom? Sim, tem também a contracapa, que é essa daqui. Veja interessante, né? Lento e bruto eu mudo, sei que vem outubro, tá bom? A capa também remete o tempo, outubro, né? Eu achei isso fantástico, ok?
Então é isso aqui tá longe de ser uma aula sobre outubro, ok? Porque esse livro aqui, talvez não tem como resenhar ele todo, né? Por se tratar de um livro de poesias em si. Então eu deixarei alguns links lá embaixo, então verifica a descrição do vídeo que eu vou deixar tudo lá embaixo certinho. Porque não tem como resenhar esse livro aqui por completo, gente. Então olha que interessante sim, esses capítulos, tá? Como eu tenho comentado, eu vou chamar de capítulo, ok? Mas sempre traz uma imagem, tá bom? Uma ilustração e sempre também traz um texto, tá bom? Em grife, né? Bem grifado ali. Olha isso aqui, tá bom? Vou tentar ler por causa do flash. Dói entrar na vida do sonho gasto e pé indeciso, sem um consolo do primeiro amor e do primeiro livro. Dói quebrar a espinha no vazio da vida e arrastar este soldado partido pela guerra, pelas portas dos hospitais lotados. Aí, reflitam sobre isso. Então a gente percebeu aqui a importância de outubro, tá bom? Que foi essa o meu principal objetivo desse vídeo aqui. E também, ok, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo com os vlogs de leitura que eu fiz aqui com vocês, onde eu citava esse livro, tá bom? Eu li esse livro, aliás, também um dia depois do Oscar, né, que aconteceu. Então dê uma olhadinha lá nos links abaixo na descrição. Para quem se não conhece o autor Neido Cloys em si, você vai se deparar aí. Se você tem Twitter, é só acessar o nome dele e também a fotozinha aqui. Ok, não sei se vai dar pra vocês verem bem, ok, porque eu tô marcando aqui outra poesia que eu vou ler já. Mas aqui tem a foto de Neido Cloys, ok, não sei se vai dar pra ver bem, gente, aqui porque é o tipo de folha. Ah, sim, também tem a reedição, tá bom? Essa edição aqui, ok, de outubro dele, é uma reedição de mais de 40 anos de lançamento, gente. Meu Deus, é muito tempo, viu? Bom, veja sim o texto também desse outro capítulo aqui do livro, que fantástico, ok? Confio na solidão, que nos une e na vontade de quebrar tudo, que cresce aos poucos como fruto. Eu não sei se eu falei, tá bom? Mas essa edição aqui, tá certo? De outubro, eu ganhei a autografada do autor, tá bom? Eu vou tentar ampliar, tá certo? Aqui o vídeo, mas vocês vão ver aqui que tem o autógrafo de Neido Cloys, ok? E é isso, fica a dica pra vocês de mais um livro de poesia, né? Esses meses, tá bom? De janeiro, fevereiro e março, tivemos muita resenha de poesias aqui no canal, ok? É raro a gente ter resenha de poesias aqui no canal, ok? Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação do canal, ok? Não esqueça de conferir os links abaixo na descrição do vídeo, ok? Que eu vou deixar aqui alguns clipes que você pode se deparar mais com essas poesias, ok? Além disso, se eu encontrar, tá bom, alguns relatos de alguns jornais daquela época de 1970, né, da importância de outubro em si, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo. Não esquece de dar o like, tá bom? Joinha, como preferir chamar também, comentar aí embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.